Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Dentro do mundo de Diablo. Fei estava nas planícies próximas ao acampamento das mercenárias, ouvindo a voz fria e misteriosa informando que seu bárbaro havia caído do nível 40 para o 39. Ao relembrar o que aconteceu, seu corpo ficou coberto de suor frio. Se não tivesse invocado Duriel a tempo para servir de escudo humano, ele estaria morto. Embora invocar NPCs do mundo de Diablo para o mundo real não custasse nada, invocar monstros tinha restrições severas. Apenas monstros que Fei já derrotou podiam ser invocados. O custo em pontos de experiência variava conforme o nível do monstro. Invocar um xamã caído custava apenas algumas centenas de pontos, mas Duriel, um dos 4 senhores do inferno, consumiu 50.000 pontos de experiência de Fei. Para um bárbaro nível 40, que precisava de milhões de pontos para subir de nível, isso não seria um problema, se Fei não tivesse acabado de evoluir. Como ele tinha menos de 50.000 pontos acumulados, seu nível reverteu para 39. Tenho que treinar de novo. Sabendo que o assassino misterioso ainda podia estar à sua procura, era perigoso voltar ao mundo real. Então, após se acalmar, Fei decidiu ficar um pouco mais no mundo de Diablo. Ele encontrou Helena e a enviou ao mundo real usando Invocar, para avisar a todos que estava salvo. Enquanto isso, ele partiu para a tumba de Talrasha, o local da última missão do segundo ato Lut Golem, para recuperar seus 50.000 pontos de experiência. E assim, a tumba que já estava coberta de sangue no dia anterior, ficou ainda mais ensanguentada. Gritos de monstros e demônios ecoavam pelo local. Equipado com itens de alto nível, Fei brandia suas lâminas enquanto o sangue dos inimigos respingava em seu corpo. Uma névoa vermelha se formou ao seu redor, e qualquer um podia sentir sua aura assassina à distância. Punho do gelo celestial. Como devo chamar esse golpe? Ao girar suas lâminas, uma onda de energia atingiu um maggot da areia a 2 metros de distância. Embora o golpe não parecesse causar muito dano ao monstro blindado, ele instantaneamente desmaiou. Era exatamente o mesmo golpe que nocauteou o 5º Cavaleiro Executivo, permitindo que Fei o jogasse contra os beijos das serpentes de chama negra do 2º Cavaleiro Executivo. Normalmente, era fácil derrotar um guerreiro do mesmo nível, mas controlá-lo era 4 vezes mais difícil. O segredo estava no efeito da habilidade Atordoar. Atordoar permitia que Fei paralisasse um oponente por um curto período, impedindo qualquer reação. Durante a luta, Fei não havia completamente integrado o efeito de Atordoar ao seu punho do gelo celestial. Seu Atordoar nível 2 podia paralisar um alvo por 1 segundo, mas o 5º Cavaleiro Executivo ficou atordoado por menos tempo. Após uma hora de treino intenso no mundo de Diablo, Fei finalmente dominou a fusão de Atordoar em seu punho do gelo celestial. Agora, ele conseguia até lançar marcas de punho cristalinas usando suas lâminas, projetando golpes à distância. Isso deixou eufórico. Vou chamar isso de terceiro golpe do punho do gelo celestial, bebê dormindo. O nome é perfeito. 2 horas depois, um som cristalino ressoou nos ouvidos de Fei. Um raio de luz leitosa desceu do céu, envolvendo seu corpo. Toda a sujeira e sangue desapareceram, suas feridas se fecharam, e sua energia e mana foram restauradas por completo. Ele parecia renascido. Após a matança implacável, Fei recuperou os 50.000 pontos de experiência e voltou ao nível 40. Hora de ver como estão as coisas lá fora. Fei parou o treino por hoje. Os resultados eram claros. Após tantas batalhas, ele agora conseguia usar as habilidades do bárbaro com muito mais fluidez e precisão. Seu domínio sobre as técnicas havia atingido um patamar inédito. Na verdade, seu bárbaro nível 40 era muito mais forte do que ele lembrava de sua vida passada. E isso estava ligado a um talento extraordinário. Recentemente, Fei percebeu que sua inteligência e aptidão para a cultivação estavam além do entendimento humano. Por exemplo, ele usou os caminhos de energia do modo assassino para criar novas técnicas com base em habilidades básicas de Azeroth. No início, achou que era sorte por ter o conhecimento de sua vida passada e do mundo de Diablo, mas percebeu que não era tão simples. A verdadeira razão? Ele havia se tornado um gênio. Um gênio incomparável. Alguém com compreensão divina, habilidade de observação sobrenatural e criatividade fora do comum. Era puro talento. Ele descobriu isso após enfrentar inúmeros oponentes poderosos. Tinha certeza de que o verdadeiro Alexander não tinha isso, e ele também não tinha em sua vida passada. Em outras palavras, esse talento surgiu depois que ele chegou a Azeroth. E isso era estranho. No começo, Fei ficou desconfiado. Era como se algo estranho tivesse se infiltrado em seu corpo, algo que não pertencia a ele. Essa sensação o deixou inquieto. Afinal, ninguém gosta de mistérios dentro de si mesmo. Então, Fei começou a analisar suas experiências, tentando descobrir a fonte desse fenômeno. E chegou a uma explicação.
Quando completou todas as missões do primeiro ato Acampamento das Mercenárias, ele ganhou 3 habilidades milagrosas do altar ancestral. 1. Dar. 2. Aprender. 3. Invocar. Entre elas, aprender e dar estavam diretamente ligadas a esse talento inexplicável. No início, Fei não ficou feliz com essas habilidades. Elas não aumentavam seu poder instantaneamente e não pareciam úteis na época, pelo menos não tanto quanto experiência ou itens raros. Mas agora? Ele percebeu que havia sido um idiota. Mudança de talento, capacidade de aprendizado acelerado e criatividade excepcional eram presentes reais. Níveis, itens e pontos de habilidade eram lixo perto disso. As 3 habilidades milagrosas podiam até alterar algo intangível como o talento. O efeito era chocante. Verdadeiramente milagroso. Não era à toa que eram chamadas de habilidades milagrosas. 5 minutos depois, no mundo de Diablo. Há uma marca estranha em seu corpo, como um selo. Essa energia é muito forte e está profundamente enraizada em sua consciência. No entanto, é tão pequena que é difícil de detectar. Dentro do acampamento das mercenárias, a sacerdotisa Cara, mestra em magias espirituais e de cura, examinou cuidadosamente o corpo de Fei e deu seu veredicto. Droga, eu sabia que havia algo errado. Fei entendeu imediatamente o problema. De alguma forma, o homem misterioso deixou uma marca em seu corpo sem que ele percebesse, e foi por isso que Fei não conseguiu escapar, mesmo usando o modo assassino. O problema não era a força do inimigo, mas sim o selo oculto. Era aterrorizante. Um guerreiro capaz de me marcar sem deixar rastros. Quão forte ele é! Fei sentiu um frio na espinha. Ele percebeu que, apesar de seu recente aumento de poder, ainda era muito fraco. Sim, ele havia derrotado vários cavaleiros executivos de Zenith, humilhado famílias nobres e conquistado fama, mas... os cavaleiros executivos eram apenas guerreiros de 6 estrelas. Comparados aos elites da classe lunar e lords da classe solar, seres capazes de mover montanhas e alterar terrenos, eles eram insignificantes. Além disso, o Império Zenith, que Chambord não tinha como enfrentar, era apenas um pequeno império de nível 1 no continente. Até impérios de nível 9 não podiam se considerar invencíveis. Em um mundo onde até deuses podiam vagar livremente, que tipo de existências poderosas poderiam estar por aí? Comparado a isso, ele não deveria se orgulhar apenas por ter chocado Zenith. Seu sangue ferveu com uma motivação sem precedentes. Preciso ficar mais forte. Objetivo de curto prazo, tornar-se um elite da classe lunar. Sacerdotisa, a como remover essa marca? Depois de definir seu objetivo, ele voltou ao problema atual. Se não se livrasse do selo, seria como uma bomba relógio em seu corpo. Se o homem misterioso quisesse, poderia matá-lo a qualquer momento. Posso, mas vai demorar um pouco. A Cara baixou a cabeça, pensou por um momento e respondeu lentamente. Um pouco? Quanto tempo exatamente? Depende da sua sorte e da sua atitude. Com uma expressão séria, ela entrou em sua tenda pequena e surrada, que, por dentro, era enorme e luxuosa e voltou com um livro de cerca de 5 centímetros de espessura. Este é um pergaminho de habilidade sem nome. Ela entregou-o a Fei. Segundo a tradição, apenas o líder supremo do acampamento pode lê-lo. Você se qualifica. Diz a lenda que este livro pode expandir a consciência de uma pessoa, tornando-a vasta como um oceano. No entanto, é preciso talento e sorte para obter seu poder. Fei acariciou o pergaminho púrpura em suas mãos. Era um livro decorado com molduras de metal roxo em forma de vinhas. O material das páginas era macio, porém resistente. Fei não tinha ideia do que era feito. Mas era incrivelmente pesado, como se estivesse segurando um bloco de metal. Pergaminho divino, fortalecimento e aprimoramento do poder espiritual. A primeira frase na primeira página o deixou eletrizado. Era um livro fascinante. Os caracteres estavam escritos com o sangue de uma criatura extremamente poderosa. Apesar da idade do livro, as letras ainda estavam vermelhas e brilhantes, como se ainda estivessem líquidas. Além disso, elas pulsavam com energia, fez sentir uma dor aguda ao tocá-las com os dedos. O texto estava em uma língua antiga do mundo de Diablo. Felizmente, Fei havia estudado com a Cara e conseguia entendê-la. Caso contrário, seria um verdadeiro fracasso por não conseguir ler. Ele foi instantaneamente atraído pelo conteúdo. 1 hora se passou rapidamente, e o tempo de jogo do dia estava se esgotando. Fei decidiu não usar todo o tempo, deixou 20 minutos para emergências. Se encontrasse o homem misterioso novamente, poderia escapar para o mundo de Diablo. Afinal, o selo ainda não havia sido removido. Segundo a Cara, o poder espiritual de Fei estava em um nível arbitrário de 150. Somente quando ultrapassasse 300, ela e Caim poderiam remover a marca usando o altar ancestral. No entanto, o livro tinha um poder misterioso. Se Fei o carregasse consigo,
ele bloquearia qualquer rastro do selo, impedindo que o homem misterioso o rastreasse. Antes de sair, Fei mudou para o modo druida e invocou um corvo. Enviou-o através do portal para verificar se o homem já havia partido. Só então retornou ao mundo real. 4 horas se passaram, e já era noite. Fei verificou cuidadosamente seus arredores, o homem já havia partido há muito tempo. Sem perder tempo, ele voltou para o acampamento de Chambord. A cerca de 500 metros do acampamento, ele deu várias voltas, verificando se não havia armadilhas. Só então entrou. Na porta, ele riu de si mesmo. Se aquele homem pode sentir o selo, não adianta procurar armadilhas. Ele estava paranoico após o ataque. E não era sem razão. Fei era avesso a riscos. Embora seus comportamentos recentes parecessem arrogantes e ousados, todos eram calculados. Ele intencionalmente criou a imagem de um cão raivoso para confundir seus inimigos, uma estratégia inteligente. Mas, sem saber quem estava por trás do ataque, ele ficou mais cauteloso. Angela. De repente, ele viu sua noiva perto da tenda. Ela estava esperando ao lado de um pilar de pedra, com o rosto cheio de ansiedade. Mesmo envolta em um casaco de pele, ela tremia com o vento frio, seus longos cabelos negros esvoaçando. Ela claramente estava esperando por ele. Fei sentiu o coração apertar. Correu para ela e a abraçou fortemente. Ah! Alexander, você voltou? Todos estão falando sobre você. Angela ficou surpresa, mas ao sentir o calor familiar, seu coração acalmou-se. Ela o abraçou de volta, aliviada. Enquanto isso, nenhum dos dois percebeu uma mercenária de beleza impressionante parada à beira do rio, olhando para as montanhas Moro ao longe. Sua silhueta valente parecia fundir-se com a paisagem, mas havia uma solidão em seus olhos. Dentro do acampamento, o clima era festivo. Os soldados preparavam os últimos detalhes da celebração. Fora dali, olhares de inveja e respeito se fixavam em Chambord. No entanto, ninguém ousava se aproximar a menos de 100 metros. Depois que Fei derrotou os cavaleiros executivos e humilhou os jovens gênios, o medo que inspirava era palpável. Dentro da tenda central, velhos Zola e Modric entraram antes mesmo que Fei pudesse beber água. Eles trouxeram notícias chocantes. O quê? A maioria dos membros importantes das superpotências que assistiram ao duelo hoje foram assassinados? Como assim? Fei ficou chocado ao ler o relatório de inteligência. Depois que os 6 cavaleiros executivos, Met-Razi e Vossa Majestade deixaram o palco, inúmeros assassinos apareceram do nada. Eram poderosos e inesperados, as baixas foram altas. O velho líder da família Berg foi morto instantaneamente. O gênio da magia da família Din Casola, morreu a caminho de São Petersburgo após ser gravemente ferido. Quase todos os outros foram assassinados. Apenas Beyoncé sobreviveu. Zola detalhou tudo o que aconteceu após o duelo. Fei refletiu. Parece que eu não fui o único alvo. Há algo maior por trás disso. A trama apenas começava. Fei não esperava que um incidente tão grande aconteceria depois que ele entrou no mundo de Diablo para escapar do assassinato. Não era à toa que ele sentiu o clima estranho ao retornar. Quase todos no acampamento estavam defensivos. No início, ele pensou que sua imagem de louco havia assustado as pessoas, mas agora entendia o verdadeiro motivo. Quem planejou uma operação tão horrível? Fei esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça só de tentar entender a situação. Como pode haver uma força em Zenith que ousou assassinar tantas figuras influentes? Eles se tornariam o inimigo comum de muitos. Ou será que foi alguém de fora de Zenith? Ele sentiu que estava perto de entender algo, mas ainda não conseguia conectar os pontos. Como São Petersburgo reagiu? Fei ergueu a cabeça e perguntou. As 3 legiões que protegem o acampamento começaram a se mover. Parece que estão tentando cercar a área e capturar todos os assassinos. A Legião de Sangue de Ferro, a força mais elite, saiu de São Petersburgo e acampou a 1 quilômetro dos reinos vassalos. O imperador Yassin, que está muito doente, ficou furioso. Todos pensavam que a legião seria enviada para a fronteira, caso o Império Spartax invadisse, mas o príncipe mais velho, o deus da guerra de Zenith, Arshavin, e o segundo príncipe, Domingues, foram ordenados a investigar o ocorrido, independentemente um do outro. Zola explicou de forma concisa, e Modric complementou com detalhes. Aos poucos, os dois se tornavam uma dupla eficiente. Independentemente? Sem restrições um sobre o outro. Fei sorriu, batendo levemente no braço de sua cadeira de pedra. Parece que os príncipes estão competindo. Exatamente, Vossa Majestade. É o que muitos estão dizendo. Parece que o Império está usando isso para decidir quem herdará o trono. Afinal, eles são os 2 candidatos mais fortes. Zola analisou.
Dizem que, após a ordem do imperador, quase todas as forças em São Petersburgo começaram a escolher lados. Depois desse incidente, a disputa pelo trono, que já dura mais de um ano, finalmente será resolvida. Os nobres estão ansiosos, e até os reinos vassalos estão se movimentando. Era um lembrete sutil de Zola, Chambord também teria que escolher um lado. Fei entendeu, mas não precisamos nos apressar. A disputa pelo trono não é tão simples. Além disso, a posição dos reinos vassalos é diferente das famílias nobres. Podemos esperar quietos pelo vencedor. Aqueles que apostarem cedo demais são apenas viciados em jogos. Com sua visão do futuro, Fei não estava tão interessado em influência política. Ele podia se manter calmo em meio ao caos. Zola e Modric eram talentosos em coletar informações, mas não em gestão política. Vendo que o rei já decidirá, não disseram mais nada. O clima está tenso. A legião de sangue de ferro do príncipe mais velho e os homens do segundo príncipe já prenderam mais de 1000 pessoas hoje. Ambos estabeleceram um toque de recolher, ninguém pode sair de seus acampamentos após o anoitecer. Alguns grupos de soldados vieram revistar nosso acampamento, mas, ao saber que Vossa Majestade estava aqui, foram muito educados. Fizeram uma busca superficial e foram embora. Enquanto falavas, Olá e Modric olhavam para Fei com admiração e orgulho. Por muito tempo, Chambord foi humilhado e pisoteado. Todos os reinos vizinhos os tratavam como lixo. O status de um cidadão de Chambord era apenas um pouco melhor que o de um escravo. Matar um chambordiano não era crime, era como matar um cachorro de rua. Mas agora, tudo mudará. Depois que Fei derrotou 4 cavaleiros executivos diante de dezenas de milhares, o status de Chambord mudou drasticamente. Agora, todos cumprimentavam os membros de Chambord, e até reinos de nível 1 os tratavam com respeito. Até os soldados do Império, que causavam problemas para todos os reinos vassalos, tiveram que ser educados ao saber que estavam no acampamento de Chambord. Pensando nisso, o sangue de Zola e Modric fervia de orgulho. Todos em Chambord sentiam o mesmo. Até os estáveis mais humildes de Chambord podiam erguer a cabeça diante dos soldados cruéis. Esse rei era motivo suficiente para enlouquecerem de orgulho. Esse rei era motivo suficiente para morrerem por ele. Então o clima aqui é como uma zona de terror? Muita gente vai se ferrar. Fei suspirou. Era inevitável. Era apenas o começo. Nos próximos dias, coisas ainda mais loucas aconteceriam. Muitos seriam acusados falsamente por razões políticas, e muitos destinos seriam alterados. Fei tinha a sensação de que o caos estava se revelando. Uma era sangrenta havia chegado. Nessa era, apenas os verdadeiramente fortes controlariam seus destinos. Os fracos só poderiam chorar enquanto a vida os abandonava. E o reino de Bizâncio? Fei lembrou-se do jovem rei que era tão parecido com ele. Seguimos suas ordens enviadas pela senhorita Helena. O Sr. Sek enviou soldados para monitorar o acampamento de Bizâncio. Os assassinos não os atingiram, e os soldados imperiais foram amigáveis com eles. Nos últimos momentos, alguns ministros de reinos vassalos e membros de famílias nobres visitaram o rei. Tudo parece normal. Só isso. 3 horas atrás, o rei de Bizâncio e seu ministro das finanças vieram visitá-lo, Vossa Majestade. Como você não estava, a princesa Ângela os atendeu. Zola lembrou-se de mencionar. Fei acenou com a cabeça. Esse jovem rei de Bizâncio é muito bom. Inteligente e soube aproveitar a oportunidade. Ele não havia perdido tempo ajudando o jovem a ganhar mais visibilidade. Terminado relatórios, Lola e Modric saíram da tenda central com orgulho, enquanto Fei os observava com apreciação. Durante seu tempo nas minas do Reino da Pedra Negra, eles usaram todas as oportunidades para coletar informações e ajudar outros chambordianos a sobreviver. Talvez por estarem sempre em perigo, esse velho e esse jovem haviam desenvolvido uma sensibilidade aguçada para informações e uma grande capacidade de análise. Eles foram designados por Fei para liderar a agência de inteligência de Chambord. Em apenas meio mês, já demonstravam habilidades impressionantes. Sob seus esforços, a agência começava a tomar forma. Logo, Sek, Torres e Oleg entraram na tenda central. Vossa Majestade! Ajoelharam-se. Levantem. Fei olhou para todos e acenou com satisfação. A força de Chambord crescia a cada dia. Como líderes, o progresso deles era notável, até o mais preguiçoso, Oleg, estava se aproximando do nível 3 estrelas alto. Toda a gordura em seu corpo havia se transformado em músculos, e ele parecia muito mais resistente. Tio Lampard ainda não chegou? Fei perguntou. Segundo as informações trazidas por Helena, Lampard e seu grupo deveriam ter chegado ontem. Mas, por algum motivo, ainda não estavam aqui. Pode ser por causa da neve no caminho. O Sr. Lampard é muito forte, nenhum reino vassalo no trajeto pode enfrentá-lo.
Além disso, com Pierce, Drogba, 50 oficiais da lei e 25 cavaleiros dos Zodíacos, eles poderiam varrer qualquer reino no caminho. Não há com o que se preocupar. Sek analisou. Você está certo. Fei concordou. Nesse momento, a entrada da tenda se abriu, e um guarda entrou às pressas. Fim dos capítulos do 243 ao 245. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!